Bem, pessoal, então, no último vídeo, a gente estava analisando o fluxo de carga desequilibrado, então, lembrando aqui, né, unbalanced low flow, quando a gente roda ele aqui, né, e a gente estava analisando, né, as tensões de, então, regime permanente para diferentes patamares de carga, né. Lembrando ao editar o estudo de caso, em loading aqui, a gente muda de ponta, fora ponta, assim por diante, tá? E daí a gente fez aquela classificação lá, obtendo, né, o DRP e o DRC de cada consumidor, o valor que eles recebem em função do encargo, né, de ressarcimento ou não, né? E aqui depois a gente fechou com o DRP e o DRC do conjunto, né, que são indicadores relacionados à qualidade de energia em regime permanente, tá ok? Na sequência aqui, o que pede para ser avaliado, né, é a questão do fator desequilíbrio de tensão no secundário desses transformadores para a demanda de ponta, ou seja, nesse horário aqui, beleza? Que seria, né, a carga máxima. Então, com uma queda de tensão máxima, poderia ali dar um desequilíbrio maior entre as tensões, tá? Então, o cálculo aqui, se a gente olha, né, pegando a métrica de sequência negativa sobre sequência positiva, a gente pode determinar através dessas duas equações aqui, tá? Pegando o que aqui? As tensões entre fases, tá? Então, por exemplo, aqui, se tu quer pegar as tensões entre fases, aqui em Display Options, né? Vocês podem mudar de line to neutral, né? Para line to line, né? E dar um OK aqui. Beleza? Então, a gente vai fazer aqui, ó, tá? Vamos fazer uma nova planilha aqui. Fluxo de carga. Antes, né, era tensão de regime permanente. Aqui eu vou botar como DT, né? Desequilíbrio de tensão. Beleza? Aonde que eu vou analisar, né? Eu sempre estou olhando naqueles consumidores ali, nas barras 4, 6 e 10, tá? Então, coloco aqui, ok? Aqui até vou fazer uma cópia desses valores aqui, ó. Só que aqui a gente vai trabalhar com as tensões de linha, né? Então, VAB, VBC e VCA, tá? Então aqui o que eu vou colocar os valores, né? Os valores que eu encontrei aqui, né? Então eu tenho aqui 81,4, 81,8, 81,44. Então 81,4. Opa, aqui só vamos cuidar, vamos fazer assim, né? Já botar em percentual. Então 81,4. Vamos colocar aqui, passar para percentual, tá? Fazer assim, eu vou fazer uma cópia aqui, ele já fica todo em percentual, trabalhar com duas casas depois da vírgula, vou minimizar aqui, minimizar não, né? Eu vou tirar do tela cheia para ficar mais fácil aqui. 81 aqui, 83, e esse daqui é 8144, tá? Barra 6, 86, 71, 8667 e 8733. Então, vamos lá. Aqui a barra 4, né? Ó, olha só, eu fiz aqui errado, né? Esses valores aqui são da barra 10, tá? Agora sim, eu vou pegar aqui os valores da barra 4. Então, 7502, 7547, 7534, tá? Ok. Vamos pegar por último aqui os valores da barra 15 e da barra 20, né? Então, barra 15 aqui, 8156, 7855, 7827. E aqui da barra 20,
7313, 7463, 7157. Tá? Ótimo. Beleza? Agora eu posso aplicar, né, esse equacionamento aqui, né? Então tá. Primeira coisa aqui, eu calculo o beta. Como é que é o cálculo de beta aqui? Então, é a soma de cada um dos elementos aqui elevado na exponencial quarta, né? Então, tem assim, beleza. Isso daqui eu vou dividir, tá? Por esses elementos ao quadrado. E eu faço toda essa parte de baixo aqui elevada ao quadrado também, né? Deixa eu aqui pro lado. Então aqui elevado ao quadrado também. Certo? Então faço a cópia aqui. Ele dá sempre nessa faixa. Esse é um valor tipo, né? De um terço normalmente. E aqui eu tenho o fator de desequilíbrio, tá? Então, que é dado como 100, né? Então, vezes, né? Raiz. Daí eu tenho na parte superior aqui, eu vou colocar entre parênteses, né? Eu tenho um menos raiz de 3 menos 6 vezes beta, fecho, divido tudo por o que aqui, né? Eu tenho aqui um mais raiz de 3 menos 6 vezes beta, tá? Dou um enter aqui. Que me deu um valor meio elevado. Deixa eu dar uma conferida nesses valores. Ah, esse cara eu deveria ter fechado aqui, ó, né? Que é o numerador. Aqui eu abri raiz. Fechei aqui a raiz. Esse cara eu fechei aqui. E esse cara tem que tirar, né? Beleza, agora tá mais coerente, tá? Aqui já tá dando em percentual, né? 0,33. E depois eu tenho aqui 0,4, 0,3, 2,6 e 2,4, tá? Lembrando que o limite aqui, ó, né, estabelecido por norma para baixa tensão é 3%. Então, a princípio aqui todos os valores estão abaixo de 3%. Como é que eu posso conferir nesse caso aqui com o ETAP, tá? Por exemplo, lá na barra 20. Se eu clicar aqui na barra 20, ele tá pensando aqui um pouquinho. Vou até dar um pause aqui para a tela abrir. Então tá, pessoal. Se vocês vão na barra aqui, vocês veem Phase V, né? Tensão de fase. Vocês têm aqui o critério de desequilíbrio de tensão. Então tem vários valores aqui, tá? Vocês podem olhar aqui, por exemplo, né, na informação, o que que é cada um deles, tá? Mas aqui, o que que eles são, tá? Ó, vou vir aqui para baixo, ó. Tem diferentes formas de tu estabelecer o desequilíbrio de tensão, né? Um deles, né, é a relação entre a sequência negativa e positiva, que é essa relação que eu mostrei aqui, que é adotado pelo Prodist, tá? Então, nesse caso aqui, é o valor que a gente pode comparar, que é esse cara aqui, que é sequência negativa. Poderia olhar a sequência zero também. Então, aqui deu 2,4 pelo etap. Nosso cálculo, obviamente, tem que dar a mesma coisa. Então, esse é um cálculo que vocês podem verificar, certo? Outra característica, né, a ser
comprida é o fator de potência, né? Então, aqui, além, né? Aqui a gente já analisou o desequilíbrio de tensão, lembrando aqui qual que é o limite, né? Você pode escrever o limite aqui no lado, né? O limite é 3%, né? Então, limite é 3%. Então, aqui, como ele já te calcula o valor em percentual, né? Nenhum está ultrapassando ao limite. Nesse caso, né? Para variar tensão de regime permanente, a princípio aqui, pelo menos o alimentador que eu fiz, ele está ultrapassando bastante aqui os valores, né? Eu estou tendo que compensar bastante o consumidor, todos eles, tá? Mas em desequilíbrio de tensão, ficou dentro do aceitável. Beleza? Tá. Também tenho aqui, né, a questão do fator de potência, né, para a gente finalizar essa parte do tensão de regime permanente. Então, o alimentador, né, quando ele no ponto de conexão, né, com o sistema de potência, a concessionária ali tem que estar com um fator de potência entre 0,92, né, capacitivo ou indutivo, certo? Então aqui a gente vai pegar essa informação direto do fluxo de potência, tá? Então antes, né, a gente desabilitou essa característica, mas agora aqui a gente pode voltar, né? Ó, a gente pode vir aqui em Display Options, tá? Daí o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar o kilowatt, né, e kVAR, ou a gente pode pegar aqui o kVA e o percentual de Power Factor, né? Então, o fator de potência, ele já me dá essa informação. E aonde eu vou querer ver? Aqui está tudo desmarcado, né? Eu vou querer ver lá na fonte, né? Então, na saída da subestação, como é que está o fator de potência, certo? Então, vou dar um OK aqui, só vou tirar a tensão para baixo, e aqui ele está me dando os fatores de potência. Então, eu vou anotar aqui, né? Como é que está a condição lá na saída, né? Eu vou anotar assim, então, né? Vou deixar as fases A aqui, né? Fase A, B e C, né? A, B e C aqui. E vou anotar aqui o S, né? Em kVA, no caso tá ali, tá? E o fator de potência percentual, tá? Então aqui, como é que ficou, né? Eu tenho 4.951 com 87, mais ou menos, de fator de potência, né? Então, 0,87 aqui. Aqui eu tenho 5.078 kVA e aqui 48, 4.837 kVA. Os fatores de potência aqui eu vou copiar para o lado assim. Eu vou editar. Isso aqui deu 87 também. Basicamente todos 87, tá? Então aqui, esse ponto também escrever, né, o que seria o limite, né? O limite seria 0,92, né? 92%. Então, nesse aspecto aqui, ele está abaixo do limite, ok? Sempre isso, né? Discutindo o resultado com os limites, né? Nesse sistema. Obviamente, aqui aonde está a correção, né? Está em cima das cargas, tanto para o desequilíbrio quanto aqui para o fator de potência, né? Então, tentar equilibrar a potência entre as cargas, né? Para diminuir esse fator de desequilíbrio. No caso aqui, não tão, digamos assim, não é tão problemático porque está dentro, né, do limite ainda, tá? Mas aqui já está próximo. E o fator de potência, como é que poderia corrigir, né? Então, ou exigindo das cargas, né, dos consumidores, por exemplo, de maior porte, que eles atendam, né, esse valor, tá? Claro que se eles não atendem, eles acabam pagando, né, multas por excedente reativo, mas como é que eu posso fazer essa correção? Que nem a gente viu em aulas, pode fazer correção através de banco capacitores no alimentador, né, ou na própria subestação aqui, tá ok? Então, aqui, né, então, além da distorção, desequilíbrio de tensão, né, a gente também analisou através do fluxo de potência, o fator de potência, tá ok? Então, a gente fez isso aqui. É, Próximo vídeo, então, a gente discute a variação de tensão de curta duração.